Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma aula grátis para você bombar se inscrevendo no nosso site, não é isso? Aula sobre guerras mundiais. Para quem não me conhece, meu nome é Ruth Borges e eu sou monitora de História aqui do Descomplica. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou falar para vocês que eu anotei aqui bem discretamente nosso código promocional de hoje, que é Quero Paz. Tudo a ver o quê? Com a nossa aula de guerras mundiais, não é isso? Falando nisso, em coisas maravilhosas como a paz, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês hoje. Hoje nós vamos ter 2 sorteios, não só um, como 2 sorteios nessa aula maravilhosa, Ruth? não é? Sério? Sério. 2 sorteios? O primeiro sorteio vai ser o sorteio de um empurrão grátis. E empurrão não é ninguém que vai te empurrar. É um empurrão para o quê? Para o Enem, tá? Empurrão para o Enem. E como é que você faz para se inscrever para esse sorteio maravilhoso? Você vai entrar no evento no Facebook, aquele evento lá que tu confirmou a presença, e vai ter um formuláriozinho para você preencher, beleza? Quando você preencher esse formulário, seu nome vai vir aqui pra gente e daqui a pouco a gente vai soltar, mais pro finalzinho da aula, o vencedor desse sorteio maravilhoso de um empurrão grátis. Além disso, nós temos o sorteio da camisa. Eu vou pegar. E aí? Que camisa? Tá chegando aí a camisa, tá sendo fabricada aí, tá chapando a estampa, tá? O sorteio da camisa é para quem comprar o plano durante a aula. Então, a aula vai acabar às 7h45. Se tu comprar 7h46, tá fora. Então, tu tem que aproveitar. Sentiu que tu já gostou? Tu vai lá e compra na hora. Você vai ganhar, vai concorrer a uma camisa, tá? Nossa camisa que tá chegando aí, vou mostrar aqui para vocês, belezinha? E o nosso promo code Quero Paz, tá? Ele vai dar a você o plano do Descomplica regular. Olha a camisa aí. Quem assinar hoje com esse não cupom tá vendo até nada, o fim da você, aula né? concorre a essa camisa, galera. Ah lá, agora você, rala concorrente. Pra ir o quê? Botando medo no concorrente no Exatamente. dia da prova. No dia da prova do Enem, tu como? Rala concorrente, com a blusa do Descomplica, tá? E, só pra dizer, esse promo code aqui, ele dá você uma super promoção do nosso plano regular por 12 vezes de R$ 12,99, tá? Um ano do plano regular, 12 vezes de R$ 12,99. Olha você, eu tenho certeza que seu coração chegou a ficar emocionado com essa notícia, tá? Lembrando que esse plano dá direito a mais de 28 mil aulas gravadas, a 3 monitorias por semana, comigo, com a Nath, que deu monitoria semana passada, Vitor, Marcos, que vai dar amanhã monitoria grátis aqui do Marcos com vocês, tá? Então, gente, se inscrevam, até porque você vai ganhar a blusa rala concorrente, belezinha? Gente, então, para a gente começar essa aula de guerras mundiais, a gente precisa primeiro saber o que aconteceu antes. Não adianta eu te falar que rolou uma guerra se você não souber por que a guerra rolou. Então, a gente tem como primeiro antecedente da guerra o que aconteceu no século XIX, que foi chamado o século dos impérios e indústrias. Beleza? Tá, o que isso significa? Primeiro, a gente precisa entender o que é um império. Um império é uma determinada área, tá? Que ela sofre, faz influência, causa influência em outras áreas, belezinha? Então, uma ação imperialista é quando um país, um local, ele age, ele influencia outras áreas. Por isso a gente chama de império, tá? Só que a gente percebe que o império, ele é um nome mais político, é um nome de uma área que controla outras áreas, exercendo um controle político, tá? Majoritariamente na Europa. Por que esses impérios exerciam poderes políticos? Porque antes disso nós tínhamos grandes áreas de influência. Por exemplo, o Império Germânico era uma grande extensão territorial onde os germânicos controlavam todos aqueles locais. Império Russo, olha o tamanho da Rússia, uma grande extensão territorial. Porém, nós tínhamos também um outro tipo de império nesse momento. E que império era esse? Eram os impérios industriais ou impérios econômicos. E o maior exemplo, o maior nome disso era a Inglaterra. Conhece a Inglaterra? Então, Inglaterra era o grande nome,
principalmente depois da segunda Revolução Industrial, que eu tenho certeza que você sabe tudo sobre ela, beleza? Então, nós tínhamos impérios políticos e impérios industriais ou econômicos. Até aí, fomos. Além disso, gente, nós tínhamos uma série de conflitos, porque se um império ele exercia influência, e não era uma influência bem-vinda, mas muitas vezes uma influência forçada, uma influência violenta sobre outros locais, nós tínhamos vários questionamentos na Europa nesse momento. Mesmo questionamentos, por exemplo, nacionalistas, unificação alemã, unificação italiana, que foram tardias, os países que iam se formando. Nós tínhamos também, gente, o imperialismo, a questão do imperialismo. Os países novos que iam surgindo, eles queriam ter controle sobre outras áreas. Só que a África e a América já estavam controladas pelos antigos impérios, tá? Controladas por Portugal, por Espanha, pela própria Inglaterra. Então, principalmente a Alemanha e a Itália, que estavam acabando de surgir nesse momento como países, como nação, tá? O que aconteceu? Aconteceu que eles estavam querendo influenciar territórios. Eles estavam pegando territórios para eles. E que territórios? Não tinha, já estava todo mundo com seus territórios. Então, iniciou uma série de questionamentos na Europa nesse momento. A Europa começou a ter vários burburinhos. Foi por isso que nós começamos a chamada política das alianças secretas. Por que secretas? Primeiro porque não havia uma guerra, tá? Não havia uma guerra declarada. Então, você não podia dizer assim, se une aqui comigo contra ele. Ué, por que contra ele? Se você não está em guerra com ele, ok? Então, eram secretas, eram alianças entre os países, encontros entre representantes de determinados países, tá? O primeiro encontro foi em relação à Alemanha, Itália e Império Austríaco. Era a formação da chamada Tríplice Aliança. Você lembra da Tríplice Aliança? Você viu a Tríplice Aliança, beleza? Tranquilo, gente? E outros eram a Inglaterra, tá? Era a Rússia, o Império Russo e a França. Então, perceba que mesmo a França e a Inglaterra sendo inimigos históricos, elas se uniram para conter os avanços tanto alemães quanto italianos, porque esses dois países queriam tomar posse de territórios que antes pertenciam à França e à Inglaterra. Além disso, você se lembra que nós tivemos uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana na década de 1870. E essa guerra fez com que a Alemanha, que saiu vitoriosa, que ainda não era Alemanha, mas era Prússia, ela tomasse dois territórios franceses muito importantes, a chamada Alsácia-Lorena, tá? Muito importantes por causa do minério. Elas tinham muito ferro, muito aço, e isso era muito importante no momento de revolução industrial. Então, no momento que eles estavam se tornando países independentes, era muito necessário que eles tivessem acesso a esses produtos para que eles pudessem iniciar sua industrialização. Tranquilo até aqui? E depois disso, nós tínhamos a Paz Armada. Paz Armada é só um nome bonito, tá? Um nome fofo que a gente tem para uma corrida armamentista. Essa corrida armamentista começou, né? A gente deu um marco para 1871 a 1914. 1971, por causa da perda dos territórios franceses, ou seja, a França já começou a criar um sentimento de revanchismo contra a Prússia, que futuramente viria a ser a Alemanha, tá? Tanto quanto a Inglaterra, quando a Alemanha se unificou e a Itália se unificou e elas queriam territórios que pertenciam à Inglaterra. Então, o que eles pensaram em fazer? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a nos armar, a investir na indústria bélica, vamos começar a fazer o alistamento obrigatório, vamos começar a montar um exército para uma possível guerra que eles sabiam que estava se encaminhando. Ou seja, gente, a Primeira Guerra ela era algo que estava à vista deles, era algo que estava palpável para eles, algo que eles sabiam que iria acontecer. Tranquilo? Então, eles começaram a se armar. Só que para toda guerra, a gente precisa de um
um único fato, um fator que desponta toda essa guerra. E o fator que despontou essa guerra foi o atentado a Sarajevo. Gente, eu tenho certeza que você sabe o que foi o atentado a Sarajevo, você sabe que foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, você repete, você fala o nome dele, você se sente até íntimo dele, mas você não sabe por que ele foi morto. Tenho certeza que se eu perguntar pra você, por que ele foi morto, você não faz ideia. Então vamos tentar entender aqui hoje, não o fato em si, mas por quê, o que se aconteceu, o que se desenrolou para que esse fato acontecesse. Antes de eu te contar isso, só vou lembrar você, promo code Quero Paz. Vou pegar aqui minha folhinha para eu lembrar de novo de tudo, né? Das pesquisas aqui que eu tenho que falar. Sorteio de um empurrão grátis. Você vai lá no evento do Facebook, beleza? Você vai preencher um formulário e aqui no finalzinho da aula a gente vai fazer um sorteio. Eu vou escolher um número. Se o número for o seu, você vai ganhar um empurrão grátis. Além disso, se você comprar com esse código o nosso plano, que dá direito a mais de 28 mil aulas gravadas, 4 aulas ao vivo por dia, tá? 3 monitorias por semana, uma redação por mês. Se você comprar isso até as 7h45 de hoje, você vai ganhar essa camisa aqui, ó, Rala Concorrente. Deixa eu acertar ela aqui pra tu ver legal. Beleza? Para você fazer a sua prova do Enem com a camisa Rala Concorrente. Tranquilo? Voltando então ao atentado a Sarajevo, vamos entender um pouquinho da história, um pouquinho do que rolou nesse momento para que houvesse, para que a gente tivesse como estopim a morte do Francisco Ferdinando. No ano de 1878, nós tivemos um tratado chamado Tratado de Berlim. Esse tratado fez com que a região da Bósnia, se ligou? Bósnia? Você lembra da Bósnia? A região da Bósnia, ela fosse entregue para o domínio do Império Austríaco, beleza? Ainda que oficialmente tanto a Bósnia quanto a Sérvia fossem anteriormente posses do Império Turco-Otomano, o Império Turco-Otomano cedeu a Bósnia para o Império Austríaco. Um acordo entre eles, por áreas de influências, beleza? No meio desse acordo, eles dão uma independência à Sérvia. Mas que independência foi essa? Eles escolheram a dinastia sérvia que está no poder e a dinastia sérvia teria que ser alinhada ao Império Turco-Otomano, ou seja, era uma semi-autonomia. Eles não eram realmente autônomos, eles escolheram quem estaria no poder naquele momento, tranquilo? Então, na verdade, a dinastia que estava no poder, ela obedecia ao Império Turco-Otomano de alguma maneira, tranquilo? Então, isso começou a criar uma certa insatisfação na Sérvia. Mas eles acharam melhor, por um tempo, ver como as coisas iriam ficar. Tá? Isso em 1878. Lá para o ano de 1901, tínhamos um príncipe sérvio, que você não precisa saber o nome, então eu não vou te contar. E esse príncipe sérvio estava prometido em casamento para uma princesa germânica. O que a gente chamava de casamento por aliança, casamento por interesse. Interesse de reunir locais, reunir estados para que eles ficassem ainda mais fortes. Então, eles iam reunir grandes nomes em casamento. Mas rolou uma coisa nesse momento chamado o quê? Amor. Exatamente, gente. Ele se apaixonou por uma dama de companhia de sua mãe. E aí ele decidiu que ele não ia se casar, tá? Ele decidiu que ele não ia se casar. Lindo, né, gente? História de amor. Mas essa acaba meio tragicamente, como toda história de amor, obviamente, né? Então, ele decidiu que ele ia se casar com a dama de companhia de sua mãe por amor. E que se dane a política de alianças, tá? Só que, gente, agora, se eu te conto essa história, você tem certeza que as meninas estão aí, ai, que lindo e tal, que maravilhoso. Mas naquela época isso não era bem visto. Porque um príncipe, tá, era o grande governante naquele momento e o casamento era algo muito importante para a sociedade. Então, naquele momento, eles precisavam que ele tivesse um casamento forte, uma aliança muito bem estabelecida, principalmente para que a Sérvia tivesse ainda mais autonomia. Ou seja, o príncipe quebrou com as expectativas da população, principalmente quebrou com as expectativas dos militares, que achavam que iam ser ainda mais autônomos. E aí, em 1903, tá? Em maio de 1903, nós tivemos o golpe de maio sérvio, beleza? E o que foi esse golpe? Os militares, junto com parte da população,
tomaram o castelo onde estava o príncipe e assassinaram o príncipe e a sua esposa. Olha, você já mudando de ideia que a história era maneira, de amor. Não era maneira. Os dois foram assassinados, tá? Nisso que os dois foram assassinados, os sérvios chegaram e colocaram uma outra dinastia no poder. Colocaram uma dinastia que eles queriam. Porém, isso começou a criar um embate entre a Sérvia, o Império Turco-Otomano e o Império Austríaco. Legal? E aí, devido a todas essas questões, no ano de 1913, tá, Francisco José I, que era o imperador do Império Austro-Húngaro, ele falou para o seu herdeiro, Francisco Ferdinando, falou assim: Francisco, faz um favor para mim. Vai lá na Sérvia, acompanha umas missões militares que vão ter e depois você vai até Sarajevo, que é a capital da Bósnia, beleza? Para você inaugurar o museu, para a gente manter uma aparência de boas relações, tá? Manter a pose. E aí Francisco Ferdinando pegou sua esposa e falou: vamos lá comigo para a gente inaugurar um museu, ficar bem na fita. Chegando lá, devido a todas essas questões e por ele ser o herdeiro do Império Austríaco, ele representava toda uma série de ataques imperialistas, toda uma série de violência para o povo sérvio e para o povo bósnio. Então, Gavrilo Príncipe, que era o nome do rapaz que foi até lá e assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa. Uma galera morrendo, né, para você perceber, até dar início à guerra. Tá? Então, ele foi assassinado. Aí você está se perguntando, mas ele não participava de uma associação, um grupo terrorista chamado Mão Negra? Sim, é considerado o primeiro grupo terrorista da história, chamado Mão Negra, que se utilizava da violência numa tentativa de ganhar conquistas políticas. Gavrilo Príncipe, ele participava dos Mão Negras, tá? E ele foi quem arquitetou, junto com um grupo, o ataque a Francisco Ferdinando, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Antes da gente ir pra guerra, só lembrando mais uma vez, Promocode, Quero Paz, e das nossas 2 promoções de hoje. Sorteio de um empurrão grátis, tá? Formulário tá no evento do Face. Vai lá no evento do Face, preenche o formulário e aqui no final da aula eu vou escolher um número, fechar o olho, escolher um número e aí Marizinha vai falar pra mim o nome da pessoa que ganhou, tá? Esse formulário. E o sorteio da camisa, que é só pra quem comprar com esse código promocional até 7h45. Você vai ganhar a camisa. Vou mostrar de novo, gente, que eu sou dessa, tem que mostrar. Camisa bonita pra caramba. Camisa Rala Concorrente, você vai concorrer a uma camisa se você comprar até 7h45. Olha lá, tem 42 minutos, sai correndo nessa. Só lembrando que o promo code tá por 12 de 12,99 o nosso plano regular, 4 aulas ao vivo por dia, 3 monitorias por semana, uma redação corrigida por mês e mais de 28 mil aulas gravadas, imperdível para você. Beleza? Primeira Guerra Mundial. A gente começa dizendo que a Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas para a Europa, tá? Eu até falo, existe um seriado, tá? Que a minha mãe até assistiu comigo, ela tá aí vendo, mãe, assistiu comigo o seriado, chamado Downton Abbey. E ele mostra muito bem, tá? Na Inglaterra, como era a aristocracia antes da Primeira Guerra e como virou a vida da aristocracia pós-Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra foi realmente um divisor de águas. As coisas mudaram muito. Outras coisas passaram a acontecer. A aristocracia, a monarquia, ela passou a ter muito menos importância de um lugar para outras coisas. Porque a Inglaterra era um império industrial, afinal de contas, e não tanto um império político, beleza? Além disso, nós tivemos várias alterações geopolíticas, ou seja, alterações territoriais. Mudanças de territórios. Um país conquistou tal território, outro perdeu tal território. Então, a Europa mudou a sua estrutura geopolítica após a Primeira Guerra Mundial.
tá? Então, depois do estopim da guerra, nós tivemos as fases da guerra. A primeira fase da guerra foi a chamada fase de movimento. É uma fase que a gente não estuda muito, que na verdade foi onde os países começam a avançar com suas tropas, mas ainda não há embates diretos. Eles estão só se preparando, se encaminhando para os locais de combate, beleza? E a segunda fase da guerra, que é a mais importante, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Gente, a Guerra de Trincheiras, ela foi um marco, tá? Ela foi um marco para a guerra nesse momento. Você não tem ideia do sofrimento que eram as trincheiras. Você cava, né, um buraco e você fica lá em pezão num buraco durante dias. Você não consegue ver nada na sua frente que não seja terra. Você vai lá, às vezes, o pessoal com a arma não vê nada, atira, você não sabe em quem você está atirando, você está cansado, você está com sede, você está com fome, você fica ali muitas vezes com o teu psicológico muito afetado. Muitas pessoas saíram das trincheiras completamente psicologicamente afetadas, tá? Tendo que fazer vários tratamentos, não só pela guerra, mas pelo fato de estar ali preso numa trincheira, num lugar que mal cabia o seu corpo. Você não podia se mexer, andar, não se movimentava. Então foi uma guerra, a gente diz que foi uma guerra muito parada, tá? Ao mesmo tempo que tivemos muitas mortes por causa das tecnologias que estavam surgindo, obviamente, foi uma guerra muito parada, tá? Foi uma guerra que a movimentação foi lenta, todo mundo parado no mesmo lugar, e tiro aqui, tiro ali, por causa das trincheiras. Então foi uma guerra muito diferente de todas as guerras que tinham acontecido antes. Além disso, nós tivemos o ano de 1917, que foi um ano mais marcante da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, porque a gente sabe que a gente teve em fevereiro de 17 a primeira Revolução Russa e em outubro de 17 a segunda Revolução Russa, que foi uma revolução comunista. Foi uma revolução socialista, tá? Então a Rússia percebeu que essa Primeira Guerra, que era uma guerra imperialista, tá? Ela não fazia mais sentido para ela. Se o imperialismo tem tudo a ver com o liberalismo, o que eu tô fazendo nessa guerra? Não vale a pena para mim, tá? Então a Rússia decidiu sair da guerra. Então ela foi lá, bateu um papo com a Alemanha. Então ela e a Alemanha falaram assim, a Rússia falou, olha só, Alemanha, eu vou sair da guerra e vou deixar essa aliança que eu tenho com Inglaterra e França. Então, na verdade, eu vou estar te ajudando. Aí a Alemanha falou, beleza, então vou te ajudar também. Vou assinar com você o Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado de não agressão entre Alemanha e Rússia. A Alemanha permitiu com que a Rússia saísse da guerra, que ia ser bom para ela, desequilibrou as forças, tá? Menos um do lado da aliança com a Alemanha, com Inglaterra e França, desequilibrava e a Alemanha ficava na frente, tá? Então, Rússia sai da guerra. E aí, em 1917 também, os Estados Unidos entram na guerra. A justificativa é porque tiveram alguns ataques a navios estadunidenses. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam abastecendo Inglaterra e França. Então, como ele abastecia Inglaterra e França, a Alemanha começou a derrubar alguns de seus navios. E aí os Estados Unidos faz toda uma política interna para entrar nessa guerra. Mas é claro que com isso ele não queria simplesmente vingar seus navios. Ele queria, obviamente, claramente, recuperar o dinheiro que ele investiu na guerra. Se a Inglaterra e a França perdessem, elas iam sair mais destruídas ainda do que elas estavam. E ele não ia conseguir recuperar seu dinheiro. Então, ele estava entrando do lado dos seus parceiros econômicos para tentar fazer com que essa guerra acabasse. E, obviamente, a entrada dos Estados Unidos desequilibrou as forças, pesando para o lado de Inglaterra e França. Tranquilo? E aqui nós tivemos em 1929, após o fim da guerra com a entrada dos Estados Unidos, nós tivemos o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, tá? Ele foi a humilhação da Alemanha em relação aos outros países. A Alemanha perdeu territórios, a Alemanha pagou indenizações, a Alemanha foi considerada a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. E quem então não gostou disso? Obviamente a Alemanha. Então, a Alemanha, ela saiu de 19, obviamente, incomodada com o sentimento de revanchismo para os países que venceram a Primeira Guerra Mundial. E isso é um dos motivos para que a Segunda Guerra Mundial
surgisse. Tranquilo, beleza? Antes de irmos para a Segunda Guerra Mundial, voltamos para os avisos. Primeiro, vamos ter um sorteio de um empurrão grátis. E como você faz para concorrer? Entra no evento do Facebook que você confirmou presença na aula, vai lá, preenche o formuláriozinho, tem um link de formulário, você vai preencher no evento, moleza de você preencher, você vai concorrer a um empurrão grátis, tá? E além disso, nós temos o sorteio de uma camisa, a camisa Rala Concorrente para você vestir no dia da prova do Enem, beleza? Se você, até às 7h45 de hoje, usar esse código promocional para comprar o nosso plano, por 12 vezes de R$ 12,99. Quase de graça, mais que isso, nem 2 disso, não é isso? Esse plano dá acesso a mais de 28 mil aulas gravadas, 4 aulas ao vivo por dia, 3 monitorias por semana e, além de tudo, uma redação corrigida por mês. Ou seja, tá imperdível. De graça, gente, tá de graça. Não esqueçam, até 7h45 de hoje. Você tem agora 34 minutos para comprar. Vai lá, vai lá. A Segunda Guerra Mundial, ela, assim como a primeira teve um estopim, ela também teve um estopim, que foi a chamada questão polonesa, tá? O que seria a questão polonesa? Por que Hitler, ele queria tanto conquistar assim a Polônia? Gente, no Entre Guerras, nós tivemos a expansão do nazifascismo. A expansão do nazifascismo, ela se deu principalmente pela chamada crise do liberalismo. Crise do liberalismo essa que você conhece mais popularmente por crise de 1929. Então, a crise de 29, conhecida como crise do liberalismo, ela começou a influenciar os países a adotarem outro tipo de estrutura político-econômica. Se o liberalismo não estava mais funcionando, se a Bolsa de Nova York quebrou e se o liberalismo não era mais tão maneiro assim, se o próprio Estados Unidos começou uma política de keynesianismo, ou seja, intervenção do Estado na economia, o liberalismo passou a não ser mais tão bem visto. O liberalismo é como qualquer relação. Quando uma relação ela está em iminência de quebra, e aí ela entra em choque e se quebra, você começa a olhar outras possibilidades, como um parceiro econômico. Você tem parceria com uma empresa, sua empresa tem parceria com outra empresa. Se aquela outra empresa não faz mais sentido para você, você começa a pegar e olhar para outros parceiros. Foi exatamente isso que aconteceu. O liberalismo não fazia mais sentido naquele momento quando ele entrou em crise, quando ele entrou em choque. Então, eles começaram a abrir os olhos para outras coisas. Uma dessas coisas foi o nazifascismo. Lembrando que o nazismo, ele é uma vertente do fascismo. O que é isso? Governo totalitário, ou seja, um governo muito centralizador, muito interventor. Um governo total, ou seja, está em tudo, está em todos os lugares. Está na economia, está na política, está em todos os lugares o governo. Está no social, em todas as questões. Era, além de tudo, também um governo, de alguma maneira, racista, tá? Principalmente o nazismo, e a gente vai ver melhor isso aqui na Segunda Guerra Mundial. Era um governo muito voltado para o militarismo, então ele estava muito envolvido com o modelo militar, era até um modelo de governo militar, a gente sabe do General Franco, tá? Então era um modelo de governo muito envolvido com o militarismo, forte propaganda de Estado, era uma espécie de ditadura modernizada, tá? Uma ditadura meio diferente. E o comunismo. Comunismo você já conheceu na Revolução Russa de 17. Então, a Rússia começou a ganhar outros parceiros, o que a gente chamou de União Soviética. Então, começou a haver uma mescla de possibilidades. Começou a haver uma polarização do mundo. O mundo começou a se polarizar, a criar polos de outras possibilidades. Porém, quando a Alemanha se unifica, a Alemanha, que antes era a Prússia, ela perde alguns territórios que viviam muitos povos de origem germânicas. E você lembra que o nazismo de Hitler, ele possuía uma coisa chamada espaço vital, a teoria do espaço vital, dizendo que todo espaço ocupado por povos germânicos ou descendentes de germânicos
deveriam ser participantes desse grande Reich de Hitler, o terceiro Reich. Reich nada mais é do que império, é um nome alemão para império. Então esse terceiro império, o terceiro Reich de Hitler, ele fazia questão de ter todos os territórios em suas mãos, onde tivessem povos germânicos, beleza? E devido a isso, nós tivemos a questão polonesa. Nós temos o chamado corredor polonês, que é uma partezinha da Polônia que impede que tenha uma saída da Alemanha para o mar. E essa partezinha, esse corredor polonês separa a Alemanha de uma antiga parte da Prússia, chamada de Prússia Oriental, que fica ali depois, pertinho da Polônia, e a Alemanha queria esse território. A Alemanha já tinha conquistado diversos territórios, só que a Inglaterra e a França tinham feito vista grossa, porque elas tinham acabado de sair de uma guerra mundial, elas não queriam outra guerra. Então fizeram vista grossa, mas falaram assim: Alemanha, a Polônia você não vai dominar. A Alemanha falou: olha que eu vou. Aí eles falaram assim: não, você não vai. A Alemanha falou: então tá, beleza, não vou dominar não, deixa pra lá. Mas a Alemanha sorrateiramente, ela dissimulou vários acordos e ela pegou e tomou a Polônia, tomou parte da Polônia e foi controlando a Polônia aos poucos, tá? Lembrando, a gente vai falar aqui depois, quando a gente falar de Holocausto, que os campos de concentração, eles foram majoritariamente instalados na Polônia, tá? Já que a Polônia estava sob domínio alemão, mas a gente vai falar isso depois. Então, quando a Alemanha invade Polônia, Inglaterra e França declaram guerra para a Alemanha. Além disso, quem também declara guerra à Alemanha foi a União Soviética, porque a União Soviética fazia parte desses tratados de que a Alemanha não invadiria a Polônia, porque a Polônia era uma área muito importante para a União Soviética nesse momento, beleza? A Alemanha começa a guerra com a chamada Blitzkrieg. O que significa Blitzkrieg? Significa guerra relâmpago, ou seja, invasões rápidas. A Alemanha chegava do dia para a noite, sem nenhuma demonstração de que ia atacar. Ia lá, atacava um território, dominava o território, controlava e tomava posse daquele território para si. Essas foram as chamadas Blitzkrieg. Em uma dessas investidas, a Alemanha domina a França. A gente sabe que a Alemanha tem fronteira com a França. A Alemanha ultrapassa a fronteira com a França e chega até Paris. Quando a Alemanha chega até Paris, que é a capital da França, a Alemanha está declarando naquele momento que a França agora é seu território. Então agora, França está sob o domínio alemão. Beleza? Então, enquanto Inglaterra, França e Rússia estavam aliadas e preocupadas com a expansão alemã, tinha alguém que sorrateiramente nesse momento estava controlando um território ali, controlando um território aqui, e esse alguém era o Japão. O Japão estava se expandindo na Ásia, se fazendo, dominando Coreia, dominando China, dominando geral. E aí, peraí, é melhor a gente começar a olhar para o Japão. Vamos começar a olhar para o Japão. E Estados Unidos, obviamente, como sempre, dando incentivo financeiro, incentivo bélico para Inglaterra, França e até mesmo agora para a União Soviética, tá? Porém, o Japão falou assim: tu tá ajudando meus inimigos? Beleza, vou atacar a base norte-americana no Havaí, chamada Pearl Harbor. Se você não viu o filme, veja, é um filme legal. O filme não fala muito da guerra, não. É mais um romance do que um filme de guerra, mas é muito legal. E fala sobre o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor. Dessa vez, Estados Unidos, com toda a razão frente à sua população, entra na Segunda Guerra Mundial cheio de ódio no coração, tá? Porque ele não estava participando diretamente da guerra e a sua base foi destruída, os seus soldados mortos, aviões destruídos, do nada, sem nenhum aviso, sem declarar guerra dos Estados Unidos, sem nada, gente. Estados Unidos ficou cheio de raiva, entrou na Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que toda vez que os Estados Unidos entram numa guerra mundial, há um desequilíbrio de forças, obviamente, para o lado que ele entra. Tranquilo? Outro que estava ali incomodado era a Rússia, tá?
Porque o Hitler, ele começa a tentar invadir a Rússia. E ele consegue invadir a Rússia e consegue invadir a cidade de Stalingrado. Gente, Stalingrado era a grande cidade da Rússia nesse momento. E a União Soviética estava muito incomodada com isso. Só que a União Soviética falou, espera aí, Hitler, porque a mesma coisa que Napoleão perdeu a guerra, você vai perder também. É o chamado ajudante russo, que é o inverno. Gente, por mais que Hitler estivesse preparado, tivesse soldados muito bons, o inverno russo não é para qualquer um. Menos 40 graus não é qualquer um que encara. E quem sabia disso era a União Soviética. A União Soviética, quando o outono chegou, ela percebeu que Hitler não tinha nem comida suficiente e nem preparação suficiente para entrar na guerra, beleza? Então, eles esperaram, eles falaram assim, deixa o Hitler aí. E eles devagarinho foram chegando perto de Stalingrado. Quando o inverno surgiu, Hitler ainda conseguiu mandar por alguns aviões jogar alimentos e agasalhos, mas, obviamente, os soviéticos, que estavam muito mais habituados com o clima, eles conseguiram tomar posse de volta de Stalingrado. E essa foi a primeira grande demonstração de que a Alemanha começava a perder. Então, importante, depois, quando a gente for ver a Guerra Fria, a gente vai ver que a primeira grande investida vitoriosa contra a Alemanha foi da União Soviética. E isso significava alguma coisa. Significava que a gente futuramente ia ter um mundo que acabou com o nazismo, acabou com o fascismo, mas tinha um comunismo em alta. Tinha a União Soviética como um grande bloco que, nesse momento, fez uma investida contra o nazismo e saiu vitoriosa, tomando de volta Stalingrado. Então, esse foi o início da reconquista da Rússia. Beleza? Antes de eu vir para esse maravilhoso dia D, tô vendo aqui o Felipe na minha frente, já me olhando de cara feia, tá? E aí eu vou falar sobre o sorteio da camisa, beleza? O sorteio da nossa camisa, você tem agora 23 minutos, olha aí, teu tempo tá acabando, para ganhar essa camisa maravilhosa, ó. Se você usar esse promo code Quero Passar, tá? Esse promo code Quero Passar, tá? Acabei de derrubar a camisa aqui, mas o máximo que pode acontecer, ela tem um pouquinho de giz quando você receber, mas você vai ter certeza que é essa que você recebeu. A gente não pegou outra e te deu, vai ser exatamente essa com giz. Promo code Quero Paz, tá? Quero Paz. Aí você vai usar, o Felipe aqui dando tchau, pegando a camisa com giz, coitado. E aí você usando esse promo code Quero Paz, você vai entrar lá no nosso site, se inscrever, comprar o nosso plano que está por 12 vezes de R$ 12,99, quase de graça, não é isso? E aí você vai ter acesso a mais de 28 mil aulas gravadas, 4 aulas ao vivo por dia, 3 monitorias por semana e uma redação corrigida por mês, de acordo com todas as competências do Enem. Imperdível, Quero Paz, nosso código promocional. Você tem agora 20 minutos e o tempo tá passando. Vamos lá. Voltando aqui pro dia D, tá? No dia D, nós temos a investida das tropas, principalmente norte-americanas, mas um pouquinho ali de tropas francesas e russas, entrando na Normandia francesa, que é aquela praia ali, não é isso? E aí a praia da França, eles entraram lá e começaram uma investida muito forte contra a Alemanha, que tinha invadido a França, e eles conseguiram chegar até Paris e conseguiram empurrar os alemães até a fronteira, ou seja, colocaram os alemães de volta lá no seu país bonitinho. E isso foi nesse momento, quando o dia D começou, quando a Alemanha foi expulsa da França, que a Alemanha se declara como vencida e a Alemanha assina o fim da sua participação na guerra. Mas tinha alguém que lá ninguém estava enxergando no começo que eu falei, esse carinha aqui, o Japão, tá? Que ele continuava, ninguém estava vendo ele continuava, conquistava aqui, dominava ali, sendo imperialista lá, sendo imperialista acolá. Japão estava indo lá numa boa.
Estados Unidos guardou o seu ódio. Ele falou, não, tá tranquilo, falei que ia ajudar a França, vou lá, ajudei, tomei a França de volta, mandei a Alemanha de volta para o seu lugar, mas agora eu vou mostrar para o Japão quem é que manda. E foi aí que os Estados Unidos tacou uma bomba nuclear no Japão. A primeira bomba nuclear, gente, ela matou entre 90 e 166 mil pessoas. Já era gente o suficiente para que o Japão declarasse que não estava mais na guerra, que ele levantasse bandeira branca e saísse da guerra. Mas os Estados Unidos, mais do que matar japoneses e mostrar para os japoneses que estava se vingando, ele queria mostrar para a União Soviética comunista que ele tinha uma bomba atômica. Eu sei que você lembra que a bomba atômica soviética ela só foi conseguida um pouquinho depois, não foi nesse momento, não foi em 45, só em 49 que a União Soviética tem sua primeira bomba atômica. Então, os Estados Unidos mostrou para a União Soviética assim, eu sou capitalista, eu sou imperialista, eu controlo aqui os países capitalistas, então eu acho melhor que você não comece a querer influenciar os países sob meu domínio. É por isso que lá no futuro, depois, nós vamos ver os Estados Unidos, eles controlando, eles financiando ditaduras, operações da CIA, tá? De investigações e tal para controlar e para financiar ditaduras, justamente para que a União Soviética não se expandisse. Mas a segunda bomba atômica foi a demonstração clara dos Estados Unidos para a União Soviética de que ela não tentasse nada contra ele, porque ele agora, naquele momento, ele teria bombas atômicas e ele não tinha só uma que ele testou. Ele tinha 2 e ele teria 3 e 4 e teria várias bombas atômicas. Beleza? Gente, população japonesa foi dizimada. Mais de 200 mil pessoas mortas. E não foram 200 mil militares que participaram da guerra. Foram civis, foram crianças, foram idosos, foram mulheres, foram cidades destruídas. Isso eu tô falando que morreram no dia, quando a bomba foi tacada. Fora todas as pessoas que morreram com a radiação da bomba que fica durante anos. Gente, as bombas atômicas foram um grande crime contra a humanidade. Às vezes a gente não fala muito nisso e a gente não se toca muito no que rolou, tá? Mas as bombas atômicas, elas foram uma destruição de civis, de seres humanos, a troco de da entrada dos Estados Unidos na guerra, que foi um ataque a Pearl Harbor. Ok, não foi legal da parte dos Estados Unidos, mas eles mataram civis, tá? Eles mataram civis sem querer saber. Olhou uma cidade e jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Beleza, gente? Tranquilo? Gente, e o assunto mais chato da aula de hoje, deixei para o final para deixar vocês o quê? Refletirem, foi o chamado Holocausto. Quem viu o seriado Band of Brothers, né? Quem não viu, aconselho que veja. O seriado é um seriado pequeno, você consegue ver tranquilo. E mostra quando... Obviamente não mostra de verdade, né? Mostra no seriado quando os norte-americanos eles descobrem o primeiro campo de concentração nazista. É algo bem chocante, eu chego a ficar, né, até assim, né, emocionada, porque é algo muito chocante. Os campos de concentração, eles nada mais eram do que campos preparatórios para a morte de judeus. Galera, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelo simples fato de que eles eram judeus. Curdos foram mortos também, tá? Gays foram mortos, tá? Ciganos foram mortos, uma série de pessoas foram mortas simplesmente pelo fato de elas serem quem elas são. Não foi por nada que elas tivessem feito contra a Alemanha, não foi por nenhuma investida que elas tinham feito, foi pelo simples fato delas serem quem elas são, delas não negarem as suas origens e quem elas realmente são. O Holocausto, ele consistiu
devido ao antissemitismo. E eu acho importante a gente falar sobre isso, primeiro de tudo, porque o antissemitismo, ele não foi criado pelos alemães. A gente, às vezes, tem uma impressão de que o antissemitismo ele foi criado por Hitler. Isso não é verdade. O antissemitismo ele surgiu demasiadamente na Idade Média, tá? Com o auge do cristianismo. Por quê? Primeiro que havia acusação cristã, né, de que os judeus foram quem mataram Jesus, né? A gente sabe toda a história bíblica e tal, se nunca leu a Bíblia, já assistiu um filmezinho, né? Isso a gente sabe que naquela época o judaísmo era muito forte e eles acusaram os judeus de aceitarem, não só aceitarem, mas de instigarem a morte de Cristo. Então, isso era um motivo pelo que a galera cristã já não gostava dos judeus. Outro motivo, a gente sabe que os judeus, eles controlavam, tá? Controlavam, não estou dizendo oficialmente, mas eles eram riquíssimos, movendo a economia de vários países. E a gente sabe também que na Idade Média, a Igreja Católica era contra a usura. O que é a usura? O lucro. A Igreja Católica dizia que o lucro era um pecado muito grande, porque você, teoricamente, estava se utilizando da boa-fé de uma pessoa para ganhar dinheiro em cima dela. Então, o lucro era algo muito mal visto. Além de vários outros fatores, muitas pessoas acreditavam que os judeus, devido ao seu grande enriquecimento, eles se infiltravam nas economias dos países para ter controle sobre as economias. Outros acusavam eles, já que eles não tinham um território, um estado deles, de que eles tomavam outros territórios, de que eles estavam ali de alguma maneira ocupando espaço de outros territórios. Era uma coisa meio insana. Então, o antissemitismo ele vem desde a Idade Média, ele não foi criado por Hitler. E o Holocausto, ele começou, na verdade, com os campos de concentração. E para quem não viu o filme, eu aconselho que veja o filme O Menino do Pijama Listrado. E nesse filme, que você não viu, você vai ver que a mulher do general do filme tem uma reunião na casa dela e ela chega a dar uma olhada assim e tá passando um vídeo, o vídeo que era passado para os alemães na época, do que eram os campos de concentração. Então os judeuzinhos lá, né, as criancinhas brincando, coisa e tal, pulando corda, eles diziam que era só uma separação, tá? Ah, não, a gente não quer ficar perto dos judeus, então a gente criou um lugar só para eles. Eles vão ter que trabalhar, vão ter que plantar a sua própria comida, cuidar das suas próprias coisas. Mas, na verdade, eles exterminavam os judeus. Eles faziam os judeus trabalharem até a sua exaustão. E quando eles não conseguiam mais trabalhar, não tinham mais força, porque eles eram mal alimentados, eles sofriam de sede, de fome. Era, assim, uma coisa horrível, gente. Então, ou eles morriam por inanição, ou então eles eram todos levados normalmente para câmaras de gás, fuzilamento, coisas assim monstruosas. Inclusive, quando os Estados Unidos levou os seus soldados e eles encontraram os campos de concentração, os soldados eles tinham que dar comida controladamente para os judeus, porque eles estavam tanto tempo sem fazer uma refeição de verdade que se dessem para ele muita comida, eles podiam, inclusive, passar mal e vir a falecer. Então, tinha que ser uma quantidade limitada. Os médicos aconselhavam isso. Dá um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, até eles poderem comer normalmente. E quando os alemães perceberam que eles iriam chegar até os campos de concentração, eles tentaram matar o máximo de judeu possível, para você conseguir perceber a mentalidade, tá, gente? E é importante que a gente fale também que os alemães hoje, eles têm muita vergonha de falar sobre a guerra, porque não pense você que a população alemã, todo mundo sabia que os judeus eram mortos em câmaras de gás. Gente, por favor, quantas pessoas da população iriam verdadeiramente apoiar um governo que simplesmente mata mulheres, idosos, crianças, pessoas inocentes, tá? Pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, que nem participariam da guerra. Então, a população mesmo, a massa, não sabia do que estava rolando nos campos de concentração. E isso é muito importante que a gente saiba, antes da gente, de repente, na nossa mente, começar a acusar e a população, o que ela fazia.
Inclusive, né, existe a teoria de que quando Getúlio, não sei se você vai ligar uma coisa a outra, Getúlio Vargas, no seu governo, ele mandou Olga Benário para um campo de concentração. Ele mandou, exportou a Olga, mandou ela para a Alemanha e ela foi enviada para um campo de concentração nazista, onde ela teve a sua filha, Anitta, tá? E hoje é professora de História da UF, legal a gente falar, ela é professora de História da UF, Anitta Benário, já tá bem velhinha, deve ter, sei lá, quase 90 anos, Anitta Benário. E aí, ela foi mandada para o campo de concentração e morreu no campo de concentração. Mas Getúlio não tinha noção do que era um campo de concentração. Se a população que estava lá não sabia, quiçá Getúlio aqui no Brasil sabia, tá? Inclusive, existia toda uma questão depois, quando o Carlos Prestes ele apoiou o governo de Getúlio, nacionalista, e a filha nunca o perdoou porque Getúlio tinha mandado a mãe dela para a morte. Então, é muito legal até a gente poder perceber esse contexto de que não existe uma história geral, não existe uma história do Brasil. Existe uma história e essa história é feita de contextos, tá? Beleza? Gente, então o Holocausto ele ficou conhecido pelos judeus como Shoah, ou seja, a catástrofe, tá? Hoje nós temos um Estado de Israel, tá? Um Estado judeu, e você perceba que ele foi... A gente tem vários questionamentos hoje ao Estado judeu, devido a várias políticas de violência e coisa e tal, mas o povo judeu foi um povo que sofreu muito em determinado momento da história, simplesmente pelo fato de ser judeu, belezinha? Então, é importante que a gente perceba isso, porque esse é o cenário que começa a se desenhar para a Guerra Fria. A gente vai ver depois na Guerra Fria um mundo bipolar. Por que bipolar? Se eu falei para você que nós tínhamos antes o liberalismo, depois a gente passou a ter o nazifascismo e o comunismo, e o nazifascismo foi eliminado, tá? Nós tivemos um mundo com dois polos, duas grandes potências, que foi a União Soviética comunista e os Estados Unidos, que eram capitalistas, beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês printarem e volto para falar das nossas promoções, tranquilo? Fomos... Gente, eu não sei se o Vitinho tá hoje me assistindo, mas eu queria mandar um super beijo de aniversário pro nosso aluno Vitor Lima, que tá sempre aí com a gente, tá fazendo aniversário hoje, tá? Eu queria agradecer também vocês pela presença, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, espero muito que vocês assinem e vou voltar a falar de novo dos recadinhos. Antes disso, eu só queria falar que amanhã o nosso monitor de geografia, Marcos, ele vai vir aqui dar uma monitoria grátis, tá? Vai ser muito legal, nesse mesmo horário da minha. Então, não percam, o Marcos é excelente, fantástico. Tá também no evento aí do Face, aproveita já para confirmar sua presença. E vai ter mais promoção, mais sorteio, mais coisa legal para você fazer. O primeiro sorteio hoje é o sorteio de um empurrão grátis. Você vai entrar no evento do Facebook, você vai responder um formulário e agora, daqui a pouco, o Felipe chega aí para me ajudar. Eu vou escolher um número e vou sortear esse número. Esse número vai ganhar um empurrão grátis. E nós temos um sorteio da nossa camisa. A camisa Rala Concorrente, ó. Deixa eu colocar meu papelzinho aqui para poder te mostrar a camisa. O que você precisa fazer para ganhar essa camisa? Primeiro de tudo, você vai pegar o nosso promo code Quero Paz, tá? E com esse promo code, você vai entrar no nosso site, se inscrever. Você vai comprar o plano. Assim que você comprar o plano, você vai ter acesso a mais de 28 mil aulas gravadas. Você vai ter 4 aulas ao vivo por dia, 3 monitorias por semana, tá? E uma redação corrigida no modelo Enem, de acordo com todas as competências que nós temos. Vocês ainda têm belezinha? 5 minutos, galera. 5 minutos para vocês ainda se inscreverem. Beleza, Felipe? Beleza. Já temos aí o formulário? Peraí. Vou abrir. Tá abrindo, gente. Estamos indo. Como é que foi esse dia D aí? Foi o dia D. Hoje foi o dia D, não foi não, gente? Foi muita guerra, não? Vamos sortear primeiro o empurrão, pode ser? Primeiro o empurrão. Então, primeiro sorteio do empurrão. Beleza? Peraí, deixa eu abrir a planilha da galera que se inscreveu.
Felipe vai aparecer aí? Não. Ah, Só o áudio. Tá carregando. carregando. Delay. A gente finge que é delay. Enquanto a gente conversa, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo maravilhoso? Nosso sorteio. Você vai me dar um número, Ruth? Vou te dar um Tem número. gente se inscrevendo agora ainda. Tem gente se inscrevendo De 1 agora? Não a acredito, 1890. Parou aqui. hein? De 1 a 1890. Uma pessoa vai ganhar um empurrão. Uma pessoa vai ganhar um empurrão. Gente, deixa eu olhar aqui pro número. Vai aí, Felipe. Número 14. Número 14. 14? 14. Mas lá em cima, assim... Mas lá em cima, porque, pô, assim que eu falei, o cara foi lá e se inscreveu. Tudo que, pô, demorou pra caramba, deu mole. Deixa eu ver quem é o 14. Estamos chegando no 14. É a Isabela Weissmann. Não sei falar esse nome alemão estranho. Ó, Isabela. nome é Alemã muito ainda. Isabela Weissmann ganhou. Tem que tomar cuidado com o revanchismo contra a Alemanha, A hein? gente vai entrar em contato. Contato com você por e-mail, Isabela. Então, Isa, olha só, a gente vai mandar um e-mailzinho pra você, tá? Fica de olho, ligada aí, que você ganhou um empurrão grátis aí. Parabéns, hein? E agora só falta a gente ir pro sorteio da Agora camisa. vamos pra camisa pra quem assinou agora. Pra quem assinou agora. Quem não assinou, ó. Enquanto isso, eu vou beber uma água, gente. Eles estavam querendo saber um pouco do Brasil nesse meio tempo. Nesse meio tempo. Gente, eu cheguei a falar um pouquinho sobre a questão de Vargas. Na verdade, o Vargas, a gente sabe que Vargas era muito nacionalista, então ele evitou ao máximo se alinhar aos Estados Unidos nessa guerra, mas obviamente devido às pressões norte-americanas, ele decidiu se alinhar aos Estados Unidos, ou seja, ele ficou do lado dos aliados, tá? França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos nesse momento. Então, ele ficou ao lado dos soviéticos e, na verdade, o que ele fez foi enviar tropas para lutar em algumas dessas batalhas contra os alemães. O Brasil não teve uma grande participação efetiva, né? A FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, teve um envio de parte dela para lutar nessas batalhas, mas o Brasil não teve uma grande participação na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, então, tá? Foi uma participação bem tranquila do Brasil, mas enviando soldados do que participando ativamente. Os soldados, na verdade, ficaram mais sob o controle das outras potências. Tranquilo? Vamos lá, Ruth? Vamos lá. Me dá um número de 1 a 37. Agora que era pra mandar o 14, né, não? Agora era pra mandar o 1 a 37. 14. Então vamos pro 18. 18. 18 é o Hugo Solon. Hugo Solon. Caraca, Hugo, aí. A gente vai entrar em contato com você, hein? Hugo, por e-mail. Hugo, fica de olho no e-mail que você vai mandar o seu endereço pra gente. A gente, vai mandar a camisa cheia de giz. Inclusive, eu vou pegar minha mão aqui agora e vou mandar uma giz. A gente aqui manda uma limpinha, Hugo, prometo. Eu vou mandar a camisa e um giz pra você. Gente, lembrando que quem ainda quiser assinar, tá muito barato, por 12 vezes de R$12,99, então corre lá que o Marco ficou maluco. E quando ele souber dessa promoção, a gente vai ter que cancelar ela. Então, assim, aproveita e corre. O patrão ficou maluco. Vamos aproveitar que o fuso horário dos Estados Unidos é um pouco diferente. Até ele descobrir, dá tempo de você ir lá e se inscrever por 12 vezes de R$12,99. Quase de graça, não é isso? E Isa e Hugo, fiquem de olho no e-mail. Isa ganhou o empurrão para o Enem e o Hugo ganhou a nossa rala concorrente. Beleza, gente? Gente, muito bom estar com vocês hoje. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? Tudo de bom para vocês. Espero vocês na próxima monitoria. Quem sabe aí a gente não tem a Guerra Fria surgindo. Gente, um super beijo para vocês e até. Não esqueçam de assinar, hein? Ainda tem tempo. Beijo, gente. Tchau, tchau.